antigamente se tinha Vitor, você vai pelejando, vai subindo, você vai professor, para gravar, tem que ficar piscando, gravar, ou tem que ficar aparecendo aqui? Ah, tá vermelho aqui. Tá gravando? Eu só parei quando eu sei que ficar um dia separado. Aí seria mais fácil. Então, vamos lá. Essa primeira, a princípio a gente ia trabalhar fazendo o algoritmo dessas operações, só que como vocês fizeram de forma exaustiva na última aula, segundo o Vitor, Foi ou não foi? a nossa ideia é mais a gente comentar sobre as potencialidades, né, de efetuar essas operações, trabalhar com outras bases. Mas eles curtiram, tá aplaudindo. A divisão foi meio complicada. Era bem mais fácil a divisão. botar esse potente da Vocês querem ver esse momento central? Então, a ideia dessa é um pouco essa mesmo, que vocês comentem assim, quais foram suas impressões, né? Tipo, não só sobre o que vocês acharam, mas sobre o que vocês acharam, sobre como foi fazer, como foi passar por essa experiência, como vocês acham que isso pode interferir na educação básica, vocês sabendo disso e antes de vocês saberem disso. Podem comentar assim, à vontade. Assim. Eu achei legal, diferente do normal. E parece realmente que você está aprendendo agora. Como se não tivesse voltado para o segundo ano, terceiro ano, está aprendendo de novo. E parece que dá para entender a dificuldade do aluno. É isso, porque são seria o mesmo tipo de dificuldade. Porque a gente não consegue passar de uma das unidades para dezena. Seria a dificuldade deles. A gente poderia fazer isso também, só que em outra base. Agrupar 10, só que a gente agrupar menos. Então, eu dou aula agora no quarto ano. Então, assim, eu tive que dar aula de divisão para eles e eu achava que eles tinham alguma base, porque eu estou acostumada a dar aula de tipo 6, porque eles já têm alguma base. E aí eu tive muita dificuldade porque eu fui dar aula como se eles já tivessem a mínima ideia. E aí eu vi que eles não tinham e eu tive que sentar e estudar para poder entender como é que explicaria isso para os alunos. E aí eu fiquei pensando na aula passada, se eu tivesse tido essa aula antes, eu teria muito mais facilidade de entender como é que os alunos pensam e de dar essa aula. Eu teria feito uma abordagem diferente da que eu fiz inicialmente. Mais parecido com o que eu fiz com o material concreto, por exemplo, que a mesma ideia que a gente fez aqui de dividir em grupinhos, eu fiz com eles, mas utilizando material concreto. Então, assim, acho que a partir dessa aula passada e desses exemplos aqui, se eu tivesse agora que ensinar divisão, explicação, acho que seria muito mais fácil tendo esse conhecimento, né? Eu acho que a gente acaba não aprendendo isso na licenciatura, a gente já parte mesmo do princípio que o aluno sabe e eu só vou seguir dificultando um pouquinho mais, né? colocar também, pode falar. Uma observação, por isso que a licenciatura em matemática tem que falar também sobre as iniciais. Sim. Eu ia falar justamente isso, que dá importância a gente reconhecer o papel dos pedagogos, né? Porque geralmente esse é o trabalho que não é a gente que faz e a gente desvaloriza. E a gente desvaloriza, exatamente. Então, se pra gente foi difícil aprender, mais difícil ainda deve ser ensinar, né? E a gente já tem uma certa maturidade matemática, né? Para entender as coisas e tudo mais, mas que uma criança, sei lá, 12 anos ainda tem mais 9, 8 anos, né? Então, acho que é muito importante que a gente desvalorize esses profissionais. É uma coisa que eu concordo bastante com o Cadu, eu acho que é importante a gente ver isso na graduação. Eu acho que isso é algo que
eu tive a oportunidade de ver superficialmente, né, mas pude ver com a professora Cláudia, então foi algo que, assim, para mim fez muita diferença, mas fez assim, minha irmã, as operações básicas e tal. Então acho que é uma coisa que permite a gente refletir, né, sobre a nossa atividade profissional mesmo. Só que eu acho que também tem um certo impacto na educação básica enquanto conteúdo. Se mostrar isso aqui para um aluno para o ensino médio, eu acho que abre muitas portas para os alunos para eles refletirem sobre o que eles já aprenderam anteriormente. Porque eu lembro que no ensino médio eu tinha um professor que era um professor de aritmética, né, que ele dava aula sobre as operações também. Eu lembro que foi um período, assim, um dos bimestres do ensino médio foi só sobre as operações básicas. Só que ele passou por aquilo ali voando, porque ele assumiu que todo mundo ali já sabia fazer, e aí tem algumas questões procedimentais ali sobre divisão, principalmente, né, que sempre fica aquela duvidazinha. Quando tu puxa, pede emprestado, não dá para dividir ainda, coloca o zero, não coloca o zero. Quando que eu dou, faz o 0, alguma coisa? Essas dúvidas, se você explica isso aqui para o aluno, cara, assim, não vai ser todos os alunos, né, mas eu acho que assim, 90% das dúvidas desses alunos vão embora de uma vez. Então acho que é algo que, inclusive, fazer na educação básica pode ter um impacto positivo. Foi isso que eu percebi. Eu acho que tem algumas coisas, assim, primeiro eu vou um pouco mais longe, depois eu volto para cá. Já tem alguns anos que eu fui diagnosticado como professor de sexto ano, assim, faço que chegou e faz. Eu percebo quando você trabalha com o sistema de numeração do sexto ano, por exemplo, hoje o livro didático ele costuma trazer sempre os 3 ou 4 exemplos. Tem romano, tem o maia, tem o egípcio. Idealmente a gente trabalharia com todos. Eu, quando estou trabalhando com sexto, eu gosto muito de destacar o egípcio. Por quê? Porque o egípcio não é posicional. Eu acho que a pergunta que você fez aqui, né? Qual são as potencialidades de você trabalhar com outras bases de sistema posicional e com outros sistemas que não são posicionais, é que você tenha contrastes. Quando você pega um sistema que não é posicional, um sistema aditivo como o egípcio, você compara com o sistema posicional decimal que é o nosso, você cria alguns contrastes ali que fazem com que as características do nosso sistema saltem. Também tem um certo efeito, que é uma coisa mais do viés da área de matemática, que é de que, olha, o sistema egípcio não era como o nosso, era diferente, funciona muito bem, obrigado. Sem representação por zero, sem, né, do jeito que eles funcionam muito bem, e é isso, obrigado. Os caras representavam até fração daquele jeito lá. E nesse sentido aqui, quando você trabalha com outras bases sem ser a base decimal, eu acho que isso permite que você trabalhe de uma maneira assim, desnaturalizada, porque você não está trabalhando com base 10, uma coisa que é muito própria sistemas posicionais, que é essa ideia de você agrupar e desagrupar. Quando a gente estava fazendo as contas aqui na outra aula, a grande dificuldade é essa. Caraca, eu tenho que agrupar, mas é muito natural a gente agrupar de 10 em 10. Mas quando você tem que agrupar com a porcaria da base 7, aí vai tudo para o espaço, porque é difícil para se agrupar de 7. E eu acho até que, inclusive, quando você tem que agrupar com uma base menor, para mim fazer conta com base 3 é inferno, eu acho pior do que fazer com base 7. Você tem que ficar agrupando toda hora. Depois você tem que agrupar os grupos e agrupar os grupos. Então eu acho que é isso, assim, eu acho que o grande lance é você criar esses contrastes, assim. Quando você cria esse contraste, a característica daquilo que você quer estudar salta na frente. Acho que isso que é legal. Então beleza, gente. Uma parte dessa oficina, assim, né, como a gente comentou desde o início, também é colher. Muito legal esse comentário. Grande observação. E bom, essa questão 2, ela vai um pouco em direção ao que vocês falaram nessa 2A, exatamente esse gancho, pegando perfeitamente o gancho dele. Essa 2A, ela pede um pouco para que vocês, essa 2 em geral, a 2B na verdade, ela pede um pouco para que vocês observem essas questões, destaquem. E aí, o que eu ia pedir para vocês, né, é que se vocês puderem pegar um papel mesmo e escreverem um pouco do que vocês acham, não precisa ser nada assim muito extenso, tá? A gente vai precisar. E essa 2A, a gente retirou algumas contas, inclusive do livro do Vitor, né, que ele está usando, sobre números naturais. Lá no finalzinho do livro tem um pouco sobre essa abordagem, né, números, conversando com a educação básica. E aí, bom, eu tirei ali alguns que a gente achou interessante e a gente queria que vocês observassem essas estratégias que eles tiveram, comentassem, indicassem o retorno que vocês dariam. Então não precisa ser nada muito extenso, mas enfim, a gente vai dar alguns minutos para vocês
Não, no caso, assim, não precisa o nome, mas não precisa, né? Não, nem pessoal. Não precisa colocar o nome. Aí a gente vai dar alguns minutos aqui para vocês e depois a gente discute um pouco. Pode ser? Não, as duas coisas. Acho que seria melhor que fosse separada, que foi com vocês. Cara, calma, o seu caso é muito complicado. Não, assim, pode. Eu te dou, eu te mando PDF. Aqui, tem a Não, a gente manda PDF. Deixa eu mandar PDF. Não tem espaço pra isso aqui. Não sei quando é que Não, a 3 e a 4 vocês vão fazer, né? Vamos fazer. tá tudo certo. Já vai deixar em branco aqui. Gente, pode escrever essa folha mesmo. Tem PDF no. Ah, legal. Gente, mas aqui dá pra escrever. Engraçado. E sobre a para escrever também? Oi? Não, foi um pouco dessa discussão que a gente fez. Só dois verbos. Mas aí, quando vocês acabarem, já decidim um bloco, tá? E aí a gente se organiza aqui para fazer alguns comentários.
Eu fui fazer essa conta, eu vou fazer atrás da casa pública, faço isso. Tipo, automático, são 6 e 3 a gente sabe, na primeira questão de Gente, deixa eu perguntar pra vocês, falta muito? Falta. Deveria agora. Eu acho que se vocês quiserem escrever sobre, tipo assim, só isso aqui já dá. Verdade, ciência das operações, só isso aqui já dá um trabalho todo, porque tem muito para comentar aqui. Tem muita coisa. Então, para comentar, não, a ideia é dar um resumido. Já estou juntando isso. Viu aula agora? Não, mas não, é sério. Eu nunca vi isso. Não, é sério. Estou perguntando porque a gente ainda quer comentar a 3, a 4, 5, então... Enfim, só... Não precisa ser tão detalhado, tá? Só dar uma ideia de vocês. Decomunismo. Difícil frear. Estava escrevendo. Não, é foda. Eu também me empolgaria. É só questão de tempo. Eu ficar quieto assim pra ver. Não, então, a ideia essa A2B, né? Não, é então, não, a 2 Não, então, a ideia é você tentar explicar. Pode ser, você pode interpretar como uma correção em si, mas a ideia é um pouco essa, assim. Você pode dizer, tipo, eu acho que o aluno pensou assim, eu retornaria assim. Eu tô fazendo. Então... Mas ainda assim tá dando um trabalhinho. É porque são 5 exemplos. Não. Também tem 5 exemplos. Você tem que comentar cada um individualmente. Não, mas tem 2 que fizeram a mesma coisa. Tem. Aí eu botei. Eu não falar nada. Eu já vou dividir, aí eu vou juntar logo. Se você vai na prova, eu ia dar certo. Eu já vou juntar logo tudo no quarto. Não, mas tô pensando em sempre parte. Tem tudo no mesmo canal.
Vai dar Esquece. Não, mas agora você liga essa meu acredito. esse aqui, essa a casinha dele é o que é esse tração Era isso que eu tava falando. Tá falando de extração. É aqui, ó. Não é o número, ele só fez um traço que eu também não entendi. Eu não entendi. mas pode ser sim. Essa aqui é o Eu só não entendi, mas foi o número 1. Não, amigo. Pô, mas tem um traço deitado. Ah, tá. Eu acho que é tipo som. Não, vai dar 0. Nossa. É, Vai deixar de ele tá do lado. Eu não sei como é que Esse processo aqui, Você pode. A certeza que eu tenho sobre isso. No fundo, cara, isso não é problemático, assim, né, cara? O problema é que ele foi de posicional. Mas não tem, né? Ele erra mais cedo, né? Então, o problema é lá. Quem é esse? O primeiro e o terceiro também processo. Tudo jurava isso. Mas isso também é um problema para o profissional. Também. Ó, esse último aí eu vou usar. Agora não sei se eu colocaria para ver se o servidor ele esqueceu de considerar a casa decimal. A casa decimal. Não, tá zero. Não vou organizar, também não vou organizar, mas como é que eu posso corrigir isso bem? Assim, se eu fizer uma decimal, eu não vou fazer isso, tem que ficar com Só se for pensando. porque ele fez 500, sim, esse dá 100, sobrou 40. Esse aqui que tá falando? 40 dividido por 5, então 8. Entendeu? Esse aqui é zero. Não, porque ele não achou de É errado eu falar sobre o que faz Ele fez 540 menos 500 anos. Sobrou 40, ele dividiu 40. Eu consegui ter um sentido, eu não consegui ter sentido.
Tem que fazer. Eu não sei se já acabou para fazer a pergunta. Agora foi se tiver. E ó. Nossa, eu não sei se tiver. Vai ficar grande. Pô, a minha 1 já começa a ser também. Vai sacando na 1. Alguém já começou a ver? Já. Eu desisti, daí comecei a fazer artista. Depois eu volto lá. Seja a ordem adequada para trabalhar essas diferentes fases. Primeiro mostra a base 10, depois as outras, começa pelas outras, depois a 10. Na educação básica, não sei. Na verdade, assim, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu não pensava numa coisa para usar na educação básica, entendeu? Eu pensava numa coisa para a formação de professores mesmo. Tipo, para a gente pensar, para a gente mesmo se colocar no lugar do aluno, dessas questões. Só que eu já conheci várias pessoas que usaram a educação básica e que disseram que foi legal, assim. Mas aí eu não sei bem como essas pessoas fizeram. É porque eu acho que faz mais sentido quando você já conhece a base 10 e aí você vai explorar as outras bases. Mas se você caminho esperto também, porque para quem está conhecendo, qualquer coisa é qualquer coisa, né? Exatamente. Então, eu acho que a ordem talvez não seja. Mas inclusive, algumas pessoas já falaram que os alunos às vezes conseguem com uma facilidade surpreendente. Eu acho que o aluno ele não está viciado de ele está menos viciado que a gente, mas é mais fácil para ele aprender. E
que a gente divide a eleição de C com C. Não sei. Acho que não tem uma resposta. Tem que perguntar para alguém que já fez. Os dois formatos. Sério? Gente, por conta do tempo, a gente vai dar continuidade para as coisas. E a gente conversou com o Vitor, e aí a gente achou melhor terminar isso depois, e aí vocês enviam essas informações. Boa. Na semana que vem a gente pega na aula. Pode ser? Porque senão a gente... só a 2. Porque senão a gente não vai conseguir seguir outras coisas. Pode ser? Pode ser? Sim, obrigado. Então, gente, essa 3 aqui, ela vai em direção um pouco ao caminho do que vocês já estão pensando sobre representar coisas em outras bases, mas aqui a gente vai dar uma pincelada assim, sobre números reais. É claro que o Vitor já falou bastante por exemplo, quando a gente representa um número em outra base, por que a gente pode representar exatamente daquela forma, tem uma demonstração matemática para aquilo. Então eu vou dar, na verdade, um spoiler, a gente vai, digamos, supor que a gente pode fazer isso, enfim, e o porquê das coisas, o que não vai comentar mais pra frente, tá? Esse não é o nosso intuito aqui por enquanto. Então, essa 3A, eu coloco assim, represente raiz de 3 com uma aproximação de 4 casas decimais. Eu queria que vocês fizessem mesmo, tá? No papel também. Podem usar a calculadora, tá? O nosso intuito não é tipo, eu sei fazer contas. Não é esse o intuito. É saber como vocês representariam a raiz de 3 com uma aproximação de 4 casas decimais. Pode ser? Porque eu não sei. Fazer contas. Foi? Pode usar. Só indica que é a 3A. Vocês querem exatamente que a gente vai calculando, fazendo aproximações, até chegar na aproximação da rede 3, é isso? Cara, então, essa aproximação de 4 casas decimais, eu coloco assim, não um valor aproximado, eu quero que você encontre o dígito. Não só o número da rede 3 na base 10. Agora o método, enfim, posso direcionar? Tá. Trabalho de vocês. Tá, então a ideia de como a gente representa na base 10 isso tem vários livros táticos, assim, né? Que é um pouco dessa ideia, por exemplo, tipo, a raiz de 3 está entre quem? Tá. Beleza? A raiz de 3 está entre quem? Aí a gente pensa no primeiro dígito, tá? 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. Então a raiz de 3 está entre 1 e 2. Né? E aí depois a gente faz o mesmo passo para a próxima casa decimal. Beleza? É isso, essa é a ideia. E aí podem usar o calculador para a vontade mesmo. Pode fazer as duas casas de repetição. Depois vai dar para entender o processo. Ele é muito calculador. Eu fiz isso no trabalho de eu ouvi uma armação de conta dele. Não é conta não. Eu queria multiplicar na massa. 1,1 vezes 1,1. A primeira parte eu preciso de uma
gente, não precisa ser 4, tá? Eu coloquei 4, mas 3 partes. Tá? Só você entender o processo. Você está fazendo a volta. Que tem maquininha? Paga rifa? Cadê a maquininha? Eu estou vendo. Não, precisa de 4. Tem 2 ou 3? Só tem uma caixa de
Oi? Aí eu sei que relaxa. Você não tem que fazer isso aqui comigo. Mas eu anunciei que a gente vai dar. Sim, sim. Mas você pensa no número aqui, eu fiquei ficando esperando ponto médio, sabe? Ponto médio. É melhor do que todo mundo. Nesse primeiro aqui, o que eu vou fazendo é ficar pegando ponto médio. O legal é que você vai pegando assim. É uma representação geométrica que é interessante assim. Ele fez assim também. Tem que achar a cara. Porque não foi escolha do dígito, ele foi pegando um médio, assim mais um detalhe. E aí eu vou analisar o próximo para não se calibrar o justo, assim, mais ou menos. Dá para fazer isso? Não, é também sim, vai ser 5 mais 5. Tem uma bem interessante. Mas tem horas bem interessantes. Inclusive o 3,42 fazer isso. Não, hoje não tem um método de eu aprendi essa raiz. É difícil para mim fazer, porque eu aprendi de um jeito assim muito. Você olhou para mim e falou: olha só, decora, é preciso ter fé. É pessoal? É preciso ter fé. Para decorar a conta aproximação de raiz de 3. É preciso ter fé, que é 1, 7, 3, 2. Aí eu vou lugar bravo. É preciso ter fé. É 1. Preciso são 7 letras. São 3, aí raiz de 2 é a vida é bela, que é 1, 4, 1, 4. Nunca funcionou pra mim, porque é mais complicado do que eu acho que só decoração números. Cara, eu não isso assim, mas nunca mais esqueci. Tem coisa que marca mesmo. Você pode fazer conta música. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Então, gente, a ideia aqui, tá? Tem várias maneiras de você fazer isso. Eu só vou dar uma ideia aqui de como é esse processo, justamente porque eu quero fazer isso aqui, tá? Então vamos lá, raiz de 3, a gente quer representar ele na base 10. Primeira coisa que a gente tem que pensar, aonde está a raiz de 3? Aonde ele está localizado? Então é exatamente aquilo que, enfim, tem vários níveis didáticos, né? A gente sabe que 1 ao quadrado é menor que 3, que é menor que 2 ao quadrado, 3 está entre 4, né? Então a gente sabe que o dígito vai ser exatamente 1, beleza? Então a gente começa assim, ó, 1, beleza? E depois o que a gente faz? A gente sabe que o próximo, a gente sabe, né? Esse cara vai ter vírgula, digamos assim, a gente sabe. Então o que a gente faz? A gente olha para os dígitos, 1,1 ao quadrado, e vai testando. Não vou ficar fazendo aqui, mas a ideia é que 1,7 ao quadrado, que dá 2,89, se eu não me engano, é menor que 3, que é menor que 1,8 ao quadrado. Isso aqui dá 3,24. E, portanto, o próximo dígito é exatamente o 7. Beleza? E a gente vai continuando. Beleza? Como que a gente iria para o próximo? A gente iria para o 1,71, certo? 1,72. E aí a gente vai vendo, a gente vai majorando, mais ou menos por baixo e por cima, aonde está o nosso camarada. Agora, eu quero fazer só uma observação, né? O que a gente fez aqui? A gente disse que o 1 é o algarismo, é a parte inteira do nosso número. Né? Aí depois a gente foi para cá. Quem é esse cara aqui? 1,1 é 1 mais 1 sobre 10, certo? 10 é justamente a nossa base, né? A gente está na base 10. Aí a gente vê isso ao quadrado, compara com 3 e compara com o próximo. Aí a gente vai fazendo isso. 1 mais 2 sobre 10. O que é isso aqui? É 1,2. 1 mais 3 sobre 10. E aí a gente vai indo. Vai seguindo. Beleza? Aqui, a gente quer representar, por exemplo, a raiz de 2 na base 7. Qual é a ideia? Só uma observação. Esse processo é uma maneira rigorosa de determinar a representação decimal, beleza? Porque, por que é rigoroso? Como a gente pode garantir que o algarismo dos décimos é 7? Porque 1,7 ao quadrado é menor do que 3, 1,8 ao quadrado é maior do que 3.
Então tem que ser 1,7, um número entre 1,7 e 1,8. E assim por diante. Então, aqui, a gente quer representar a medida da base 7. A ideia é literalmente a mesma coisa, né? Muita gente, você que olhou aqui até comentou antes de começar, não sei fazer isso não, então, é a mesmíssima coisa. Então, por exemplo, a gente vai primeiro determinar a parte inteira desse número, que é 1, da mesma maneira. Então, porque a gente tem no caso que 1 ao quadrado é menor que 2, que é menor que 2 ao quadrado, ainda na base 7, beleza? É isso mesmo. A gente vai ter que, enfim, 1 é menor que 2, que é menor que 4. Isso ainda na base 7. Beleza? Meio que fez aqui. Agora, a grande sacada é como que a gente vai para os próximos dígitos. Então, por exemplo, aqui a gente ia com 1,1, que é 1 mais 1 sobre 10. Só que a nossa base aqui mudou. Qual é a nossa base? A nossa base é 7. Então, o que a gente quer olhar é para esse cara aqui, ó, 1 mais 1 sobre 7 ao quadrado. 1 mais 2 sobre 7 ao quadrado. E assim por diante, até o último, que é 1 mais 6 sobre 7 ao quadrado. Beleza? É isso. A gente vai olhar para essas quantidades aqui e vai ver quem é menor que 2, qual é o último que é menor que 2. Ou seja, aqui é menor que 2, aqui é o 2, aqui já é menor que 2. Então, opa, esse é o dígito. Aí eu vou pegar uma colinha aqui, mas por causa do tempo mesmo, não vou fazer segundo com vocês, mas isso aqui a gente faz normalmente mesmo, porque, enfim, por exemplo, isso aqui é um número... É porque é assim, como é que eu posso explicar? Aqui, como a gente está colocando esse cara, é o nosso décimo, digamos assim, né? Só que na base 7. A gente vai operar esse cara como se fossem na base 10, no fundo, porque eu já escrevi ele na base 7. É isso que eu estou dizendo, no fundo. Então, aqui, por exemplo, ficaria 9 sobre 7 ao quadrado, que é realmente 81 sobre 49. E aí você vê se esse cara é maior ou menor que 2. Beleza? E aí você vai fazer um isso para todos. Oi? Não precisa dividir. Basta você comparar com 98 sobre 49. Esse cara é o 2. E esse cara é não precisa dividir. Aí você compararia com, por exemplo, aqui você vai ter... Calma. Aqui eu fiz errado, aqui é 8, né? Eu falo mais outras caras. Não, calma. É a mesma ideia. Só que a gente compararia... Pode falar. No caso, está fazendo isso daí pela primeira, essa conta aí da primeira por que mostrou ali os decimais. Isso. Eu tentei 1,2, aí ficou 1,44. Aí eu coloquei 1,4 achando que não ia dar em nada e subiu para 2,2. Eu, opa, na base 7. Aí eu, opa, vou voltar para 1,3. 1,3 foi 7,1. Na base 7. Não, de fato você pode fazer a conta. Pode fazer a conta. Mas o que eu estou mostrando para vocês aqui é um pouco de qual é a essência. A essência é a mesma. O que muda é só a nossa base. Mas as contas são as mesmas. Você faria ali 98 de 49, faria na base 7 essa divisão? Então, não. Isso aqui é o número 2 na própria base 10. Mas por quê? Porque você está escrevendo esse cara em função do 7 ao quadrado, digamos assim, né? É como se eu estivesse escrevendo, por exemplo, 100 sobre... Não. Como se eu tipo 2 sobre 1 é a mesma coisa que eu escrevi 20 sobre 10. É isso que você fazer. É a mesma coisa. Esse cara aqui, no caso aqui, como eu sou ao quadrado, né, na verdade ele seria o 200 sobre 100. Entendeu? Esse é o 10 ao quadrado, esse é o 7 ao quadrado. Então eu já fiz as conversões. Essa é a ideia. Beleza? E depois eu tenho uma solução comentada aqui, depois eu vou passar por isso, que a gente vai colocar no resto. Mas eu queria só finalizar aqui fazendo a questão 4. Então deixa eu só fazer um comentário aqui sobre essa questão 4, beleza? Enfim, foi um pouco mais corrido do que a gente imaginava. Mas esse 4.607 aqui, eu peço para vocês decomporem esse cara no sistema decimal usando ordem de grandeza, beleza? Então, o que a gente faz? Né? A gente pode escrever esse cara assim, ó, 4 vezes 10 ao cubo, mais 6 vezes 10 ao quadrado, mais
7. É isso que a gente faz. Tranquilo? Essa ideia? O que a gente fez aqui, se vocês forem parar para pensar? A gente olhou para o 4.607, beleza, a gente está na base 10, mas vamos supor que a gente não fossem exatamente esses algarismos. A gente vai fingir que a gente vai descobrir os algarismos, beleza? Como que a gente sabe que esse cara é decomposto exatamente dessa forma? A gente vai olhar para a ordem de grandeza do número. Então, por exemplo, 10, 10 ao quadrado, 10 ao cubo, ou seja, em qual caso ele está? Na unidade, na dezena, na centena, no milhar? É isso, a gente vai ver o seguinte, 10 ao cubo é menor que esse número, que é menor que 10 a 4. Beleza? Então ele está na casa dos milhares. Tranquilo? Perfeito. Agora o que a gente vai olhar é qual é o algarismo que está na casa dos milhares. Beleza? Como que a gente faz isso? A gente vai olhar para o seguinte. A gente vê todos os algarismos. 1 vezes 10 ao cubo, que é 1000. 2 vezes 10 ao cubo. 3 vezes 10 ao cubo. 4 vezes 10 ao cubo. 5 vezes 10 ao cubo, o que aconteceu? Passou do número. A mesma coisa que a gente está fazendo aqui, né? Literalmente a mesma coisa. Então a gente vê que 4 vezes 10 ao cubo é menor que 4.607, que é menor que 5 vezes 10 ao cubo. O que significa isso? Significa que o algarismo dos milhares é um 4. Beleza? Então a gente bota o 4 aqui. Estou fazendo o processo de abstração, estou fingindo que eu não sei exatamente os algarismos do número. Aí beleza, agora eu quero ir para a casa das centenas. Quando eu vou para a casa das centenas, como que a gente vai descobrir o algarismo da casa das centenas? Concordam comigo que eu posso pegar esse número e subtrair do algarismo dos milhares, que é o 4, no caso esse 4 representa o quê? 4.000, beleza? Quando eu fizer isso eu vou obter o número 607, tranquilo? Esse cara é o algarismo das centenas, ou seja, a ordem reduz uma unidade, agora eu estou no 10 ao quadrado, beleza? Quando eu estou no 10 ao quadrado, o que vai acontecer? Esse 607 aqui, eu vou olhar para a mesma coisa, 1 vezes 10 ao quadrado, 2 vezes 10 ao quadrado, até o 5, 6 vezes 10 ao quadrado, que é 600, o 7 passou. Então qual é o meu algarismo das centenas? É o 6, beleza? Que na verdade, eu não vou nem escrever assim, vou escrever assim, 4 vezes 10 ao cubo, mais 6 vezes 10 ao quadrado. Aí, o número 6, que representa na verdade o 600, porque ele está exatamente na casa das centenas. Quando eu pego 607 menos 600, o que sobra? 7, né? Beleza? Só que aqui a gente tem que tomar um cuidado. E esse cuidado que a gente tem que tomar é exatamente o mesmo cuidado que aparece, por exemplo, na questão 2. Quando o cara, por exemplo, observa um 0 que sobrou aqui, ele coloca um 0 aqui, coloca 2 zeros, é mais ou menos o mesmo problema. Porque esse 7 que sobrou, quando a gente cai em uma unidade, a gente vai olhar para que ordem agora? A gente vai olhar para a ordem das dezenas. Beleza? Agora, olhando para a ordem das dezenas, qual é o algarismo das dezenas que é menor do que esse número cujo próximo passa? É o 0. Beleza? Porque o 0 é menor do que esse cara, no caso 0 vezes 10. O próximo seria 1 vezes 10, que opa, já passou. Então o algarismo das dezenas é o 0. Beleza? Então, aí aqui a gente vem, formalmente a gente tem que fazer isso aqui, 0 vezes 10 elevado a 1. E por fim, nos sobra o algarismo das unidades, que de fato é o 7. Beleza? E aí fica mais 7 vezes 10 elevado a 0. E aí a gente subtrai de novo e a gente obtém o nosso famoso resto zero. E aí acabou. E aí o que acontece? Esse 5 sobre 4 aqui, né, que é, literalmente eu peço para escrever 5 sobre 4, na base 10, é a mesma coisa do que está aqui. A gente vai fazer exatamente esse mesmo processo. Porque, no fundo, o que a gente faz? A gente pega esse 5 e divide por 4, beleza? Quociente 1, multiplica, dá 4, aí a gente subtrai e obtém 1. Aí o que a gente faz? Sempre na educação básica, a gente bota um 0 e bota uma vírgula aqui. Aí a gente divide o 10 por 4, que dá 2, aí resta 8, dá 2, a gente coloca um 0 de novo aqui do nada, beleza? Sem colocar vírgula aqui de novo, por exemplo. E aí a gente divide, dá 5, aí beleza, resto zero do nosso número é 1,25. Tá. De onde surgiu esse... Por que eu posso sair colocando um 0 ali, por exemplo, botar vírgula, depois eu posso colocar um 0 de novo e é isso, morreu. O que acontece? Eu vou fazer a decomposição desse 5 sobre 4 exatamente do mesmo jeito que eu fiz o 4.607. Beleza? Então o que vai acontecer? A primeira coisa que eu vou olhar é para a ordem de grandeza. Qual é a ordem de grandeza desse número? Ou seja, em qual caso? Ele está na casa da unidade, da dezena, no milhar. Né? Então a gente olha, por exemplo, o 10 elevado a 0, que é o 1, e a gente olha para o 10 elevado a 1, que é o 10. Esse número está exatamente aqui, é entre eles dois.
significa que esse cara está na casa das unidades, a parte inteira deles. Beleza? Então a gente sabe que vai ser 1 vezes 10 elevado a 0. Beleza? Do mesmo jeito que a gente fez aqui. Aí o que a gente faz depois disso? A gente subtrai isso disso, não é? Para a gente cair para a próxima. Beleza? Então quando a gente faz isso, 5 sobre 4 menos 1, o que a gente obtém? 1 quarto. Beleza? Diferente do resto zero que a gente obteve aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente não está sempre decaindo a ordem de grandeza? Milhar, dezena, centena, unidade. Aqui a gente vai fazer um processo que é cair da unidade para décimos. Ou seja, para a potência de 10 elevado a menos 1. Beleza? Então o que vai acontecer? A gente vai olhar para os algarismos mesmo. Tipo, no 10 a menos 1, a gente vai olhar para 1 vezes 10 a menos 1, 2 vezes 10 a menos 1, e assim por diante, até a gente ver aonde que esse cara está localizado. Beleza? A gente vai ver que o 2 vezes 10 a menos 1 é menor que 1 quarto, que é menor que 3 vezes 10 a menos 1. E como é que a gente pode observar isso? A gente pode observar por equivalência de fração, né? Aqui é um 2 sobre 10, aqui é um 1 sobre 4, aqui é um 3 sobre 10. Se você comparar o mesmo denominador, você vai ver que esse cara se encontra exatamente aqui. O que significa isso? Significa que o dígito dos décimos é exatamente o algarismo 2. Beleza? Então, eu vou escrever assim, ó, mais 2 vezes 10 a menos 1. Beleza? Aí, o que a gente faz? A gente subtrai, né? Então, a gente tem 1 quarto, né? A gente vai ver o que resta, né? Menos esse cara aqui, que eu vou escrever assim, ó, 2 sobre 10 mesmo. Quando a gente faz essa subtração, a gente está na base 10, isso vai dar quanto? Me ajuda, dá... 6 sobre... Não sei. 6... Vai dar... Vai dar 1 sobre 20? 2 sobre 40, 1 sobre 20. 1 sobre 20, beleza. Tá, então a gente obteve aqui o 1 sobre 20. Só que agora, a gente caiu numa ordem de grandeza, a gente está em que ordem? Pensando assim, a gente está nos centésimos, exatamente. Então a gente vai olhar os centésimos, 10 a menos 2, a ordem de grandeza. Então a gente vai olhar 1 vezes 10 a menos 2, 2 vezes 10 a menos 2, e aí a gente vai seguindo. Até o 5 vezes 10 a menos 2 e o 6 vezes 10 a menos 2. O que vai acontecer? Esse cara aqui é exatamente isso, né? Se vocês observarem. Ou seja, o que significa? Que esse cara é o algarismo das centenas, então mais 5 vezes 10 a menos 2, beleza? E não sobra nada. Mas poderia sobrar, tá? Poderia sobrar, enfim, não vai dar tempo de fazer exemplo, já estourei o tempo, mas poderia sobrar, a gente poderia continuar repetindo esse processo indefinidamente. É o que a gente chama de dízima periódica. Basicamente, a gente não entra em resto zero, a gente é sempre repetindo. E aí o que acontece? Esse número que a gente decompôs assim, a gente pode escrever 1 vezes 10 elevado a 0 é 1, mais 2 vezes 10 a menos 1, que a gente escreve como 0,2, isso é uma opção, escrever esse número exatamente dessa forma, mais 5 vezes 10 a menos 2, que a gente escreve dessa forma. Esse cara é o que forma 1,25, beleza? E aí, só uma última reflexão, né? Observa exatamente esse algoritmo que a gente fez, e observa que a gente, por exemplo, quando a gente coloca 1, beleza, perfeito, resta 1 aqui. Isso aqui não divide de jeito nenhum. Então o que a gente faz? A gente coloca um 0 e coloca vírgula. O que significa isso? A gente fez uma conversão de unidade. A gente transformou 1, que era uma unidade, em 10 décimos. Uma unidade é igual a 10 décimos. E quando a gente divide, a gente acha 2, beleza? E aí o que sobra aqui é o 2, né? Sendo que esses 2 é o quê? É 2 décimos. Mas a gente não divide, então a gente tem que fazer uma nova conversão. 2 décimos é equivalente a 20 centésimos. E 20 centésimos dividido por 4 é 5. Agora observa que, enfim, eu fiz isso aqui, mas exatamente a questão 5 é para vocês discutirem exatamente a gente obtendo os resultados exatamente na característica que eles são. A gente encontra uma unidade. Mas quando a gente divide 10 décimos por 4, a gente encontra 2, mais 2 o quê? 2 décimos. Então, eu escrevo exatamente 2 décimos, do jeito que ele é. E quando a gente divide 20 por 4, a gente encontra o 5, é 5 o quê? Centésimos. Então, é esse cara aqui que a gente encontra. E aí, quando a gente soma tudo, a gente acha o nosso 1,25. Beleza? A gente escrever esse número, por exemplo, em outra base, se a gente quiser, é literalmente a mesma coisa. Vai ser mais
Eu ia sugerir mesmo que vocês tirassem foto. Botassem na arte. Eu até criei a parte do Google Drive, não sei. E eu vou sugerir também para vocês terem mais dados e eles respondam duas perguntas. Que é, o que essa discussão fez vocês pensarem sobre a matemática e sobre o ensino desses conceitos na educação básica? Então, para isso, não posso fazer um Google. É para devolver. Você não é oferecendo Compartilha nessa escola, pessoal. Depois que a gente não pode.